Evangelho de São Mateus, capítulo 7, vamos ler do verso 7 ao 12. Uma palavra sobre oração, sobre a perseverança na oração. Vamos acompanhar. Mateus 7, 7. Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pai eterno, te louvamos, te damos graça ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, adorando, bendizendo o teu nome, ó Senhor. Mas também queremos nesta noite ouvir a tua voz. Fala-nos por meio da tua palavra, que a tua palavra encontre, Senhor, abrigo nos corações, enchendo os corações de ânimo, de renovo, fazendo-nos refletir também, Senhor, na nossa condição. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos assim. Amém. Os livros de autoajuda, em geral, têm o propósito de massagear o ego das pessoas, de jogar o ânimo delas lá para cima. Eles dizem que você tem a força. Eles dizem que há poder nas suas palavras. E aí basta um pouco de palavras entusiásticas e você se levanta como se fosse um gigante. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que somos fracos e que, na verdade, a nossa força, ela vem do Senhor. Que não somos vitoriosos nem vencedores, porque não somos fortes, mas que nós somos vencedores, apesar de sermos fracos. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. É o Senhor que nos fortalece. Também diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor algum. É Deus que faz isso. Também Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Deus que nos fortalece. E ainda, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Todos esses escritos e ainda outros tanto revelam que o quanto
nós somos fracos e carentes de Deus. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Quando, querendo ou não, o tempo vai provocando em nós sinais dos anos. Mas as mulheres, elas que são mais espertas, né, elas conseguem driblar esses sinais com facilidade que os homens não têm. Principalmente com cosméticos. Quando os cosméticos não dão mais jeito, uma cirurgia plástica. Nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós já não passou por desalentos na vida? Às vezes até choramos e gememos às escondidas. Quantos de nós revelamos fraqueza moral e confessamos a Deus, prometendo que não vamos mais fraquejar, mas depois nos pegamos pedindo perdão a Deus por aqueles mesmos erros. E eu digo, não é porque faltou sinceridade em nós, mas é falta de poder. Temos também fraquezas espirituais. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, ele chega a dizer que nós somos contraditórios. O bem que nós queremos não praticamos, mas o bem que não queremos, este fazemos. Mas graças a Deus, irmãos, que apesar das nossas fraquezas e as imperfeições dos seus filhos, Deus não nos rejeita. Ele ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus nos ama. Deus nos ama tanto que não atende todas as nossas orações. E por isso que Jesus nos ensina a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Gostaria de, nesse texto, trazer algumas lições para nós sobre a perseverança na oração. Em primeiro lugar, a oração é um exercício de perseverança. Jesus nos dá instruções acerca da oração constante e perseverante, em que há empenho e determinação para se alcançar aquilo que se deseja. E aí, sem querer diminuir a classe dos homens, eu digo, Wellington, que as mulheres, parece que essa virtude são encontradas mais nela, a perseverança. É aquela coisa de não desistir, de ir, de buscar, de lutar, aquilo que ninguém acredita mais em relação à família, em relação ao marido, aos filhos, coisas em que parece ser absolutamente impossíveis. Mas que nós vamos ao Senhor pedindo, buscando, batendo, até receber.
A gente se achega ao Senhor, Senhor, me socorre. Entra, ó Deus, com tua providência. Julga, ó Senhor, a minha causa, porque não tenho mais ninguém, eu só tenho mesmo a ti. Nos lembra a viúva da parábola que o evangelista Lucas conta no verso 18, com uma situação que precisava ser julgada por um juiz. E esse juiz era mau. Não tinha consideração por ninguém. E talvez até fosse daqueles que só dão andamento num processo quando é beneficiado de alguma forma. Mas coitada daquela mulher, viúva, sozinha, pobre, contudo, todos os dias, insistentemente, ela pedia àquele juiz que julgasse a sua causa. Até que pela importunação, ela foi atendida. Jesus disse que esse juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum, julgou a causa daquela viúva. Então Jesus pergunta: não fará o Senhor Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? E Ele mesmo responde: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aleluia. O texto que lemos nos leva a 3 ações na oração contínua e perseverante: pedir, buscar e bater. Parece, irmãos, que há uma progressão: pedir, buscar e bater. Primeiro, nós pedimos como se o objeto da nossa oração estivesse ali, bem próximo de nós, bem ao nosso alcance. Mas como a resposta não vem do jeito que nós esperamos, e aí eu abro um parêntese, deixa eu dizer uma coisa: nós vivemos hoje a época do imediatismo. Queremos que as coisas aconteçam no tempo e na hora que nós desejamos. E muitas vezes queremos transportar esse conceito para as coisas espirituais. Mas, felizmente, Deus não trabalha segundo a nossa cronologia e nem segundo a nossa vontade. Pois bem, irmão, como a resposta não veio do jeito que esperávamos, então somos levados a continuar buscando com determinação, com empenho, até mesmo ser levado a bater, interceder, porque aquilo que estamos buscando às vezes está trancado ou impedido por alguma força contrária, como aconteceu com a intercessão de Daniel. O apóstolo Paulo diz que a perseverança produz em nós a experiência, e a experiência, a esperança. Isso quer dizer, irmão, que enquanto esperamos a providência de Deus, Ele opera em nós várias lições espirituais. Porque estando no ambiente de tribulação e às vezes feridos e machucados, seremos usados por Deus
para levar cura a outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Ele faz o caminho contrário. Ele diz assim: mesmo que você não esteja vendo nada, mas a sua esperança está em Deus, então se alegre. E ele diz mais: seja paciente na tribulação e perseverante na oração, confiando que a sua resposta vai vir, e aí você se alegra nessa esperança em Deus. Conta-se uma história que uma mãe idosa, ela lutava em oração pela conversão do seu filho. Havia já há vários anos. O jovem estava envolvido com drogas, andava com péssimas companhias e sempre trazia desgosto para ela. Desde que ela se converteu, ela perseverava ali em oração por aquele filho. Mas certo dia resolveu parar. Ela disse consigo mesma: já estou cansada de orar. Não tenho visto nenhuma mudança nele. Estou lutando em vão. Cansei. Conta a história que na noite daquele dia ela teve um sonho. Ela sonhara estar assistindo a uma competição olímpica de uma corrida. E em uma das raias estava o seu filho. De início, parecia que ela estava sozinha na arquibancada. Parecia que ela estava sozinha. Mas logo que começou a partida, o lugar ficou repleto de torcedores ao seu lado. E o seu filho começou a correr. E todos vibravam e torciam com ela. Mas quando já estava chegando perto da linha de chegada, ele caiu no chão. Parou de correr e ela gritava: vamos, filho, não desanime, você vai conseguir, levante-se, meu filho, você vai conseguir. Nisto ela acordou com essas palavras nos lábios: você vai conseguir. Aí o Senhor falou no coração dela: olha, filha minha, está acontecendo assim mesmo no mundo espiritual. No céu e na terra, a grande torcida por ele. Então continue orando, ele está quase na linha de chegada. A palavra de Deus nos ensina a perseverar em oração, a não desistir até ver a bênção concretizada. Ele nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-lhe-á. Às vezes nós entendemos o contrário do que a palavra diz. Tudo o que pede, recebe o que pede. Isso não está na Bíblia, irmãos. Mas todo o que pede, recebe. Deus é quem sabe o melhor para nós. E conforme o seu conhecimento, é que ele nos responde. Porque, irmãos, se Deus fosse me dar tudo que eu quero, eu seria destruído. Porque não sabemos orar como convém.
José do Egito, quando ele estava na prisão, ele pediu ao copeiro, que foi resgatado ao seu emprego, ele pediu ao copeiro que intercedesse por ele a Faraó. Mas esse não era o plano de Deus. Talvez se o pedido de José fosse atendido, ele teria sido, no máximo, mais o copeiro de Faraó. Mas José ficou mais 2 anos esquecido no Egito, porque Deus estava preparando os meios para que ele fosse governador do Egito. Eu não sei, irmãos, qual é a tua luta. Por vezes, certamente, você não tem nem com quem desabafar. Por vezes, você pode até chorar longe das vistas dos outros. Mas eu digo uma coisa, persevere, porque a vitória vem. Aqueles que estiver ao seu redor vão se maravilhar pela vitória do Senhor em tua vida. Muitas coisas podem acontecer enquanto aguardamos. Alguns chegam ao ponto de perder a esperança e podem, inclusive, apostatar da fé. Mas nós precisamos perseverar pacientemente na esperança daquilo que Deus nos prometeu. Essa esperança é infalível, pois está alicerçada no amor inabalável do nosso Deus. E falando assim de maneira ilustrada, irmãos, eu posso dizer assim, a resposta está demorando, é porque Deus não quer que você seja copeiro ou copeira de Faraó. Deus quer que você seja um governador. Amém, irmãos? Nós servimos ao Deus dos impossíveis, ao Deus que opera milagre. O Salmo 40 diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Glória a Deus. A segunda lição que o texto nos traz é que o Pai Celeste é melhor que um pai terreno. Depois que Jesus ensinou como orar aos seus discípulos e dá-lhes algumas ilustrações, ele agora termina a ilustração com as seguintes palavras. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E Lucas diz assim: e dará o seu Espírito aos que lhe pedirem. Para reforçar a sua promessa, Jesus faz um comparativo entre o homem e Deus. Ele utiliza do que acontece no relacionamento entre um pai e o seu filho. Se os pais, sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos, o que dirá de Deus? Né, irmãos? Se nós, que somos limitados, damos coisas boas aos nossos filhos, o que dirá do nosso Pai Celeste? Sem dúvida alguma, Ele, sendo um Pai amoroso, responderá às nossas petições, dando-nos, segundo sua vontade, o que é melhor para nós. Porque, meus irmãos, muitas vezes, a nossa falta de entendimento, não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos
como pedir. Às vezes estamos pedindo a Deus uma pedra, pensando que é um pão. Às vezes estamos pedindo para Deus um peixe, aliás, uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes estamos pedindo para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo, como relata o evangelista Lucas. Às vezes estamos pedindo o que vai nos destruir, pensando que aquilo vai nos trazer vida. Eu queria que você refletisse comigo. Será que o que você está pedindo é de fato coisa boa? E eu pergunto ainda, boa para quem? O apóstolo Tiago, ele admoestando os cristãos da dispensação contra o mudanismo, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Isto é, com uma oração egoísta, com um motivo egoísta. E o apóstolo João, ele diz: amados, se as nossas consciências estiverem limpas, temos confiança diante de Deus e receberemos tudo o que pedimos, porque lhe estamos obedecendo e fazendo a sua vontade. Primeiro, ele diz que receberemos, mas tem uma condição: estando obedecendo e agradando a ele, fazendo a sua vontade. Pois então, aquilo que desejo e estou pedindo vai ser bom para quem? Qual o propósito? E aí a gente precisa perguntar a Deus e dizer assim: qual o teu propósito, meu Senhor, nessa dificuldade? Me ajude a discernir a tua vontade. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: um pedido egoísta não obterá de Deus resposta. Mas ainda bem que, apesar de não sabermos orar como convém, Deus, pelo seu grande amor, ele proveu para nós 2 intercessores. Que maravilha, né, irmãos? Primeiramente, temos no céu Jesus Cristo, o advogado junto do Pai. E aí, quando o acusador das nossas vidas chega lá nos acusando de algum erro, de algum pecado, o Senhor diz assim: meu Pai, por esses pecados do Misael, do José, da Maria, do João, eu já paguei por eles. Glória a Deus. E segundo, irmãos, temos o Espírito Santo que intercede em nós e por nós, sobremaneira. Sabe o que é sobremaneira? É intensamente, com todos os atributos divinos. Oh, glória! Com gemidos inexprimíveis, de forma agônica, que não se pode explicar em palavras, mas que são oração altamente eficiente em nosso favor. A segunda regra, terminando, a terceira lição que a gente quer falar, chama-se a regra de ouro. Está no verso 12. Encerrando esse discurso, que é uma parte do Sermão da Montanha, Jesus faz uma síntese
de tudo que ele havia falado. Isto é, a chave da vitória em relação às nossas orações, que é também chamada a regra de ouro. O que quereis que os homens vos façam, fazeis também a eles. Como cristãos, irmãos, a abrangência das ações que temos em relação aos outros é muito grande. Essa abrangência, ela não alcança só aqueles que nós amamos, não. A abrangência da relação do cristão, ela abrange, inclusive, em amarmos os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus diz que devemos amar não só os que nos amam, mas também os nossos inimigos e os que nos perseguem. E aí a gente observa que essa não é uma prática usual, porque a tendência nossa é aquele desejo de vingança, é nos irar, até por picuinhas, por coisas pequenas. Mas o perdão, quero dizer, mas o padrão de Cristo, o padrão da graça, é muito mais exigente. Porque nós temos que praticar o cristianismo do Cristo. Porque, irmãos, se não excedermos, se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos no reino do céu. Isso é muito sério. O perdão não é uma questão de sentir, não, mas, presbítero, eu não estou sentindo. Quando eu senti, não. É uma questão de fazermos a nossa parte, de abençoar aqueles que nos ofendem. E não basta apenas evitar de fazer o mal para os outros, mas inclusive de parar o que estivermos fazendo para abençoar aquele que está em situação de necessidade. Para concluir, irmãos, o propósito da oração, ela não é informar a Deus do que você está precisando, não é convencer a Deus do que você está precisando, não é somente um meio de nós obtermos coisas que estamos precisando, mas, sobretudo, é um exercício da nossa faculdade da alma, de criar fé, de ter intimidade com Deus, porque Ele deseja isso em nós. Eu não sei porquê, pastor, uma coisa que é tão boa, que nos traz tanto bem, que é oração, mas nós negligenciamos. Jesus Cristo não nos dá algo parecido com aquilo que estamos pedindo, mas Ele nos dá a bênção autêntica. Ele pode até deixar de dar, mas Ele não escarnece, não zomba dos seus filhos, como fazem os falsos deuses. Nós, pais, damos boas coisas aos nossos filhos, coisas físicas como pão,
como vestuário. Mas o Senhor, Ele dá o seu Espírito, que é o maior dom, porque dele procede todos os demais dons e todas as qualidades do discípulo do reino. E é Ele que nos assiste em nossas aflições. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, como está escrito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Apesar da minha fraqueza, Deus nem me rejeita e nem me descarta. Para encerrar, quero só contar uma historinha. Já tem gente dormindo, né? Certa vez, um pastor estava pregando e viu uma moça muito triste, cabisbaixa, sozinha nos seus sentimentos. Ela havia tido algumas perdas na família e ela estava bordando. Aquele pastor, guiado pelo Espírito Santo, ele se aproximou daquela jovem e aí tomou o bordado dela, virou, disse assim: que coisa feia é essa que você está fazendo? Cheio de emaranhados, cheio de ponta, sem nexo. Ela levantou a cabeça assim para olhar para o pastor e disse: não está feio não, pastor. É porque o senhor está vendo pelo avesso. Ele olhou para ela e disse: filha, você está olhando para a sua vida pelo avesso. Olhe para o lado direito que você vai ver beleza. Porque Deus está trabalhando em teu favor e não contra você. Oh, glória a Deus! Eu não sei como é que você está, como você está se sentindo, se você está olhando sua vida pelo avesso. Olha para o lado direito, porque tem a beleza na tua vida e Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia! Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê perseverança na oração. Glória a Deus. Queria perguntar a você que ainda não tem um encontro de salvação nesta noite. Essa palavra foi para todos nós, mas de maneira especial, se ela tocou em teu coração, falou a você, você tem a oportunidade de ter um encontro de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus ao mundo, foi para salvar o homem que estava caminhando para a perdição eterna e para libertá-la do pecado. Só tem uma forma de se salvar, é confessando Jesus como Senhor e Salvador. É dizendo: eu creio, Senhor, que foi por mim que tu pagaste o preço da salvação. E isso é um ato de fé. Você não precisa de muita explicação, mas crê na palavra do Senhor. Alguém nessa noite confessa Jesus, recebe a salvação por meio de Jesus Cristo. Onde você estiver, levante sua mão, estaremos orando por você. Alguém que compreendeu a palavra nesta noite? Se não tem, mesmo assim, a nossa petição é que Deus te abençoe sobremaneira e revele a sua graça sobre ti. Que Deus nos abençoe.